E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico e hoje eu venho trazer um react que vocês pediram muito nos comentários do outro vídeo que eu fiz sobre esse mesmo tema. Eu tinha recebido lá no servidor do Discord um pequeno vídeo mostrando a comparação entre homens e mulheres num programa de sobrevivência. Só que era um vídeo curtinho, sem muito contexto, foi realmente um react, assim, as minhas primeiras impressões sobre o que eu tava vendo, e por causa disso acabei não passando muita informação, não trouxe muitos detalhes do programa, até porque eu nem sabia. E aí muita gente falou pra eu reagir ao vídeo do Lógica 101, que fez um belíssimo resumo desse experimento social. Então vamos nos aprofundar um pouco mais nessas diferenças entre homens e mulheres sobrevivendo no meio de uma ilha deserta. Vamos lá, a proposta desse vídeo é responder a seguinte pergunta: afinal de contas, homens e mulheres são iguais? Será que, como sugere o discurso feminista, mulheres são capazes de fazer tudo que os homens fazem tão bem quanto eles, se não até melhor? Enfim, para responder essa pergunta, nós tivemos um experimento chamado The Island, com o Bear Grylls, a prova de tudo. Esse daqui é o experimento número 1 no meu ranking de teste de igualdade de gênero, porque eles colocam simplesmente 14 mulheres numa ilha deserta com suplementos básicos, né, inicialmente, e 14 homens em outra ilha deserta com suplementos básicos, e eles deixam eles lá por 6 semanas. Então é sobrevivência, homens versus mulheres. Você precisa caçar, você vai precisar matar, você vai precisar fazer tudo para você sobreviver, mano. Um pequeno contexto que eu vou adicionar a mais aqui é que esses são grupos formados por pessoas normais, são todos adultos, evidentemente, e antes do programa, eles passaram por um pequeno intensivão ali para aprender o básico sobre sobrevivência. Então assim, não são pessoas completamente despreparadas que simplesmente foram retiradas do seu escritório e jogadas numa ilha deserta para sobreviver. Não, eles tiveram um pequeno treinamento, mas também não são especialistas. Na verdade, pelo que me consta, no grupo das mulheres teria uma pessoa que seria meio que especialista em sobrevivência, mas ela é a única. Enfim, vamos prosseguir. Eles acabaram de ser soltados na ilha. Vamos ver o que os homens fazem versus o que as mulheres fazem quando eles acabaram de ser soltados em uma ilha deserta, tendo que sobreviver, lutar pelas suas vidas. It's 4 p.m. With only 2 hours of daylight remaining, the men's priority has to be finding a safe place to shelter for the night. Paul thinks the group's best option is a beach. I personally want to just plough on and make it. I mean, it's going to get darker in here quicker than it is on the beach. Paul pushes on, despite the group's growing dissent. I found the sea. Então, rápido e simples, os homens eles chegaram ali e falaram tipo, galera, a gente precisa encontrar a praia. É isso aí, mano, vamos lá. Depois de algumas horas sofrendo, todo mundo conseguiu chegar na praia. Bonito. Agora vamos ver a estratégia das mulheres. So one group's gonna go look, and one group's gonna stay here. Who's in the go group? Me. Can I come? Yeah. You got your whistles? Yes, we whistled. Então, mano, aqui já dá pra ver já que todas essas mulheres, elas são realmente fãs de Scooby-Doo, mano. Porque a decisão que elas tomam é de dividir o grupo. Um grupo vai achar a praia e outro grupo fica ali. Assim, logo que eu vi isso, eu simplesmente fiquei tentando entender por quê, né? Ele vai explicar ali, mas é uma ideia tão estúpida, mas tão estúpida, que é difícil de acreditar que realmente, assim, elas passaram um tempo conversando e debatendo sobre essa questão. Elas vão falar que não foi tempo suficiente. E aí decidiram que era interessante deixar um grupo parado enquanto o outro se deslocava até uma praia, porque elas são numa ilha deserta, a chance de se perder não é das menores, assim, né? E mesmo que tudo dê certo, olha só que ideia imbecil, elas vão ter que se deslocar até uma praia pra depois voltar e informar o local para aquelas pessoas pra depois ir de novo. Não, simplesmente não faz sentido. Então assim, eu fiquei de cara logo no começo já, porque, meu Deus do céu, o que essas mulheres estão fazendo? Foi dito que elas se dividiram porque um grupo queria manter o fogo aceso, que elas fizeram na noite passada, a gente já tá no dia 2, e outro grupo iria tentar encontrar a praia. Só que nenhuma delas pensaram que, mano, depois que a gente encontrar a praia, a gente vai ter que ou fazer o fogo novamente, ou a gente simplesmente pode carregar o fogo daqui pra praia. Vocês iam ter que fazer isso de qualquer jeito. Mas pra ser justo, algumas das mulheres falaram que se dividir era uma opção ruim. Então, isso deu pra perceber também que elas, no primeiro dia, simplesmente ficaram mais ou menos onde elas tinham saído, né, o local de partida, fizeram fogo e só no dia seguinte é que elas decidiram ir atrás da praia. Enquanto os homens, eles já chegaram e já falaram, bom, a gente precisa imediatamente encontrar uma praia, porque no meio do mato, aqui no meio da floresta, no meio da ilha, vai escurecer muito mais rápido, a gente vai estar mais exposto. Então, rapidamente eles foram fazer isso. As mulheres não, elas chegaram, fizeram fogo, ficaram por ali mesmo. No dia seguinte, elas foram tentar decidir qual que seria a melhor opção, e aí escolheram a pior de todas, provavelmente. Ficar pra cuidar do fogo, enquanto as outras vão procurar... Sério, nenhuma justificativa é boa o bastante pra explicar uma imbecilidade desse tamanho.
com todo respeito, isso aqui só não faz o menor sentido mesmo. E vocês vão ver, né, pelo menos nesse trecho que o Logical 101 separou, a argumentação é ridícula. Elas tentando questionar, peraí, mas a gente vai mesmo fazer isso? Nenhuma aponta pra esse fato bastante óbvio. Calma, garotas, mas a gente não vai ter que fazer um fogo lá do mesmo jeito? Ou a gente não vai ter que levar o fogo do mesmo jeito? Ou por que a gente vai ficar aqui esperando, sendo que vocês vão ter que ir pra lá, depois voltar e depois a gente vai ter que ir todas juntas? Sei lá, bagulho bizarro mesmo. Olha a argumentação delas. A minute, you think that you can walk right round this island? We in don't water? know anything. I think this decision has been made a little too quickly. Enfim, mas no final das contas elas se dividiram de qualquer jeito. Aí o grupo de exploração, né, o grupo que foi atrás da praia, eles encontram uma praia, mas é uma praia horrível. Então, tipo, eles voltam pro grupo e elas se sentem ainda mais confiantes de que a estratégia delas está certa, mesmo não estando. Só que dessa vez, essa tal de Jamie se junta ao grupo de exploração. More desperate than ever to get out of the jungle, the women are sending out another search party to find a beach camp. 7 women volunteer to join Fee on the trek, including furniture maker Kate. Abby, Fran and 3 others stay behind in their temporary camp to keep the vital fire alight. Mano, uma coisa interessante de se notar nesse show é que no acampamento das mulheres, mano, tem muita esse empoderamento feminino e, tipo, essa noção de, tipo, independência. Eu sou uma mulher independente. O que, novamente, eu diria que essa noção de independência, ela vem da sociedade aqui de fora, mano. Só que uma sociedade que já foi construída por homens e mulheres, mano, que foram base, mano, raiz, não feministas. Feministas não construíram nada. E aqui, no dia 2, enquanto os caras já encontraram uma praia, já no primeiro dia, os caras chegaram, andaram, bum, encontraram a praia, tamo de boa. É aqui que as coisas começam a ficar ruins pras mulheres. Porque a tropa de exploração encontra uma praia, mas se perde voltando para o acampamento. Então vocês percebem que elas criaram os próprios problemas, tá? Basicamente, os problemas iniciais que as garotas enfrentam nessa jornada de sobrevivência, elas mesmas criaram. Era simples de resolver, bastava seguir em grupo atrás de uma praia que nem os homens fizeram, mas não. Elas quiseram se dividir, elas quiseram ficar confrontando umas às outras, quiseram ficar mostrando quem era melhor que quem. Toda hora, como ele falou, essa questão do empoderamento, as garotas têm que ficar provando o tempo inteiro quão fortes elas são. Isso, na verdade, é bastante interessante, porque a gente vai ver ao longo de todo esse episódio o quanto o feminismo atrapalha as mulheres na prática. Isso é uma parada interessante que ela não fica tão na cara, porque a gente tá simplesmente observando a diferença, né, do comportamento dos homens e das mulheres e notando principalmente como o homem é muito melhor nesse tipo de situação onde ele precisa sobreviver. Só que o subtexto disso tudo é que o pensamento feminista atrapalha as mulheres. Num ambiente onde elas realmente dependem apenas delas, o feminismo ele fica criando uma série de empecilhos desnecessários. Os homens, eles praticamente constroem naturalmente uma fraternidade ali. Então, eles já abraçam o trabalho em equipe, eles entendem que eles são um time, eles não têm problema em escolher alguém para liderar a equipe, eles não têm problema em ceder, porque o que importa é simplesmente fazer as coisas funcionar. Se o acampamento estiver funcionando, se eles tiverem água, se eles tiverem comida, beleza. Agora as garotas não. Tem o tempo inteiro essa competição que talvez essa questão até seja um pouco natural, mas claramente tem uma vontade de mostrar um empoderamento que é totalmente proveniente desse pensamento feminista que foi enfiado na cabeça delas. Se ao invés de ficar tentando se provar, se ao invés de ficar tentando bancar a empoderada, as garotas simplesmente focassem nos objetivos e trabalhassem para aquilo, com certeza elas teriam chegado em resultados bem melhores. Então isso aqui é mais uma parada interessante que o experimento evidenciou. Mano, os caras têm água, comida, fogo, um acampamento funcional. Eles só estão perdendo para as mulheres em uma coisa: cabelo. Pois é, tem vários ali no grupo que estão precisando de um tratamento da Manual. Ah, você não sabe do que eu tô falando? Calma aí que eu explico. A Manual é uma empresa britânica, assim como os nossos sobreviventes. Só que diferente deles, a Manual já ajudou mais de 100 mil homens a resolver seus problemas com queda de cabelo e calvície. Inclusive, você pode aproveitar que o Dia dos Pais está chegando para dar uma analisada na situação do teu coroa. Será que ele não tá precisando? Olha aí que poderia até ser um bom presente. Só tem um detalhe, tá? Se ele tiver precisando, é bom você considerar comprar 2 kits, porque calvície é hereditária, né? Então pode ser só questão de tempo até a tua testa começar a aumentar. Eu sei que tem muita gente que leva esse assunto na brincadeira, mas é fato que cuidar do cabelo é importantíssimo para a autoestima do homem. Então, se a tua situação já tá cabeluda, ou melhor, se ela não tá cabeluda, a Manual
pode te ajudar a preservar as suas madeixas. A empresa conta com um selo de aprovação no mais alto patamar de excelência no Reclame Aqui. O processo todo é descomplicado, você não precisa ficar procurando de farmácia em farmácia, porque os produtos vão chegar na sua casa com frete grátis, numa embalagem super discreta, e você vai ter acompanhamento médico sempre que precisar sem nem sair de casa. Os tratamentos são super práticos e comprovadamente seguros, sem contar que eles são personalizados, então você vai receber um melhor acompanhamento para o seu caso em específico. E lembrando que não precisa ser super calvo para começar um tratamento. Eles também são muito importantes para quem está nos estágios iniciais da queda de cabelo. E pode ficar tranquilo porque os tratamentos funcionam, como você pode ver nessas fotos reais de clientes da Manual. Mas é claro, eles precisam ser feitos de forma contínua e os resultados são mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto, conforme as prescrições médicas enviadas. Você também pode acessar as redes sociais da Manual para conhecer mais casos de sucesso como esse. E como essa parceria é feita para te ajudar, eu tenho um cupom que garante 40% de desconto na sua primeira compra no site da Manual. Basta acessar o link que está na descrição do vídeo e utilizar o código TRÁGICO na hora da sua compra. Mas fica esperto, porque esse cupom é por tempo limitado, então não perca tempo, clica no link e aproveita essa oportunidade. Agora, bora voltar pro React. Vamos prosseguir e ver como elas tentaram resolver essa situação caótica que elas criaram. Aqui tem uma falando ali, eu tô acostumada com floresta. Viu? Exatamente isso. Ela tem que mostrar que ela entende de floresta, ela não gosta que as pessoas fiquem se metendo e fiquem questionando, porque... Beleza, aqui elas estão só entre mulheres, mas vem essa coisa tipo, garota, você não pode ser questionada. Isso é um discurso feminista. Tudo bem que geralmente parte do homem, mas elas vão acreditando nisso. Uma mulher não pode ser questionada. Vai questionar o seu conhecimento? Não, eu sei o que eu tô fazendo. E ficam nessas briguinhas. Wrong way. The most important thing is that we go in a straight line. Now, honestly, I have no idea if this is right, but we've made a plan, so we've got to stick to it. This is actually the opposite direction. We're going back towards the beach. E aí elas começam a brigar umas com as outras, porque uma acha que tá indo na direção certa, a outra acha que tá indo na direção errada, uma fala que tem que simplesmente andar reto, e aí elas não confiam umas nas outras, mas também não podem ficar questionando, porque todas têm um temperamento muito forte, então tem que ficar aceitando, né? Ou seja, um prato cheio para acabar se perdendo, exatamente como aconteceu. The expedition party are deep in the jungle interior and have mistakenly headed north in the wrong direction from their temporary camp. Now completely lost, they're doubling back on themselves. Tá, agora o problema é que era se dividiu em 3 problemas, mano. Primeiro problema, a viagem que era pra ser só pra praia, de volta pro campo e voltar pra praia, agora vai ser pra praia. Eles se perderam, eles vão ter que voltar pra praia, depois voltar pro acampamento e depois ir pra praia de novo. Esse é o primeiro problema, já vão gastar uma penca de energia lá. Que, como sabemos, em uma situação de sobrevivência, você economizar energia é extremamente importante. O segundo problema é que o pessoal que tá no acampamento, mano, eles não podem construir um shelter, eles não podem construir nada, eles estão basicamente lá só mantendo o fogo vivo, tipo, então eles estão jogando tempo e energia fora também, mas o maior problema nem é esse, mano. O maior problema é que cada um dos times, o time dos homens e o time das mulheres, cada um deles tem 2 médicos, e as mulheres, as 2 médicas foram pro time de exploração, e tem uma mina. Isso aqui também é outra coisa, assim, ó, é sério, são coisas tão básicas que não dá pra acreditar em como que elas conseguiram dividir tão mal. Você vê que o programa, ele se esforçou para equalizar ao máximo as condições, pelo menos assim, no ponto de partida. Então, ok, 2 médicos de cada lado. Aí as minas, não satisfeitas em dividir o grupo logo de cara, ainda deixam as 2 médicas no mesmo grupo. O grupo que vai embora e que pode acabar se perdendo no meio da floresta. Isso tudo é bem curioso, na verdade, porque você fica imaginando que, as garotas elas vão ter dificuldades em questões específicas que exigem um pouco mais de força, de condicionamento físico. De repente elas vão ter uma dificuldade maior para caçar, para, sei lá, subir em árvore, coletar madeira, carregar coisas pesadas. Só que os problemas não se limitaram a isso. Elas criaram um grande problema organizacional. Tá certa essa palavra? Deu pra entender o que eu quis dizer, né? Quando elas foram jogadas num lugar onde nada existia, elas não estão no meio de uma sociedade que já é organizada, ali elas tinham que organizar tudo por elas mesmas, elas simplesmente fizeram todas as piores escolhas possíveis e eram incapazes até mesmo de escolher algumas figuras de liderança para tentar organizar um pouco melhor as coisas. Ou seja, era cada uma fazendo o que achava que era melhor, uma batendo de frente com a outra, o coletivo tomando decisões idiotas o tempo inteiro, de modo que os maiores problemas que elas enfrentaram na sobrevivência, elas próprias criaram. Vocês já vão ver um pouco mais sobre isso, então vamos prosseguir. Morrendo no acampamento. Aí, ó, então o grupo que ficou lá esperando as outras encontrarem a praia pra voltar, esse grupo tava sem nenhuma médica e uma das garotas que ficou pra trás acabou passando muito mal, quase morreu. Vamos ver essa situação.
She's Fran! Fran's fainted! Out at sea, my safety response team are assessing 20... Ó, aqui colocou, ela tá mal, corre. Naquele outro vídeo, a gente viu que a legenda colocou que ela tinha Crohn, né? Eu acho que é uma doença, eu não sei direito, mas é alguma questão no estômago que faz com que ela seja mais sensível a alguns tipos de alimentos. Enfim, a mina tava realmente muito mal. She's Fran! Fran's fainted! Out at... Olha, eu não sei se ela falou run ou Crohn. Realmente não tenho certeza. Meu ouvido não é bom o suficiente para isso ainda, por isso temos que fazer o método B-Way para aperfeiçoar o nosso inglês. Já fica a dica aí, link ali na descrição do vídeo. Mas enfim, o que aconteceu com essa mina? sea, my safety response team are assessing 24-year-old Fran. After 5 days without anywhere near enough water, Fran has succumbed to dehydration. Pronto, segundo a produção, não deram nenhum tipo de nutriente pra ela, não deram tipo nada pra ela, só a produção foi lá e teve que examinar a mina. Foi só isso que aconteceu. Mesmo que ela tenha o tal da síndrome de Crohn ou alguma coisa assim, nem foi essa a questão. É o que elas achavam que seria, só que na verdade a mina tava desidratada mesmo. Segundo o que a produção disse. Mas já dá pra ver claramente, mano, que a estratégia das minas, tipo, elas não... Parece que elas não pensaram em nada, mano. As duas minas com experiência médica estão no mesmo grupo, mano, que é o grupo de exploração que está perdido. Enfim, a mina que foi avaliada pelos médicos, foi constatado que ela estava desidratada. E vale pontuar aqui, pra quem assistiu a série, que ela estava desidratada e alguns momentos antes de ela estar desidratada e ter sido socorrida pela produção, choveu no acampamento delas. Choveu. E elas têm garrafas e containers que elas poderiam ter coletado a água da chuva. Enfim, já vão ter as feministas falando, e os caras? Os caras não foram socorridos pelo time médico também, pela produção? Sim, foram. Um foi picado por um escorpião que não era venenoso, então no final das contas ele ia estar de boa, ele só foi ver se tipo era venenoso o escorpião. O outro ele caiu e ele rompeu de fato um tendão do coisa, e ele foi tirado do show. E essas foram as únicas vezes em que os homens eles precisaram ser salvos pela produção, mas eles teriam... Então assim, também vale destacar que a produção, ela examina, mas ela não interfere. Quer dizer, se a pessoa não tá correndo risco de vida, se a pessoa tem capacidade de continuar, ela vai continuar. Então vai lá, examina o cara que foi picado pelo escorpião, porque se fosse venenoso seria um problema bem complicado mesmo. Mas como não era, é isso aí. Ele recebe o diagnóstico e continua se virando. O outro que se machucou feio, então acabou sendo removido. E a gente vai ver que assim, a produção, por mais que tenha essa política de não interferir para realmente deixar os grupos sobreviverem por conta própria, acabou precisando sim dar uma mãozinha algumas vezes pro time das garotas, porque elas estavam realmente assim, passando muito mal de todas as formas possíveis. Um tipo sobrevivido de qualquer forma se eles tivessem ficado ali. Já as mulheres, bem, elas foram socorridas bem mais do que isso. Eu vou mostrar nesse vídeo, mas por enquanto vamos seguir a história. Convinced they're close to camp, Georgie and Lauren go ahead to recce their surroundings. We're just looking. We're back to where we are. No f***ing way. Can't be. We are. The expedition party have spent all day in the searing heat, only to find they've walked in one big circle, back to Coconut Beach. O grupo de expedição tá lá andando em círculos e, nesse tempo, mano, o grupo que tava na base, mano, ele pensou, cara, vamos mandar alguém atrás dessas pessoas. Só que o que as minas do grupo do acampamento pensaram, que o grupo de expedição não pensou, foi a brilhante ideia de simplesmente seguir a praia. Assim você não vai ficar rodeando no meio da floresta. The women at camp are finally taking their fate into their own hands. They haven't found us, so we've got no alternative but to find them. Because we've stayed and we waited, I don't even know, 2 days, 3 days to be rescued. Now we have to just go and blow our whistles madly to see if anyone's hearing us, and that's what we're going to do, that's the plan. Unaware of the expedition party's whereabouts, the 5 women are searching the coastline. Enfim, o time da base simplesmente seguiu a costa do mar, né? E em algumas horas elas encontraram as outras mulheres que estavam perdidas na praia e encontraram a praia. Olha lá, que genial. Mas espera, só as mulheres se perdem? Não, os caras se perderam também, mano. 2 participantes do time dos homens, Kyle e o Sam, mano, eles se perderam de noite e os caras, tipo, em algumas horas eles já encontraram o acampamento de novo. Enfim, importante notar que o fogo que as mulheres elas estavam tentando manter vivo morreu. Então, tipo, toda a estratégia das minas foi, tipo, inútil. Isso se torna, tipo, muito, mas muito engraçado quando você sabe que os homens, eles já estão com, mano, o acampamento dos caras setado na base lá, os caras já estão de boaça, comendo, com fogo, felizaço. Enquanto isso, as mulheres, quando elas chegaram na ilha, elas conseguiram fazer fogo já, tipo, de cara, na primeira noite. E olha o que elas disseram. Very nearly there. Here we go. Oh my God! I don't want to sound too cocky too early. No, I don't think we should. I don't think we should at all. But right now, we're winning.
Elas chegam na ilha, fazem o fogo ali, tipo, de boa, mano. Nossa, ganhamos. Elas deixam um grupo pra tentar manter esse fogo vivo pra sempre ali, enquanto outro... É o que eu tô falando, mano. Isso aqui é... Elas já vão com a cabeça errada pro negócio por causa dessa ideologia escrota. Os caras estavam lá simplesmente focados em fazer o deles, em sobreviver, fazer as paradas funcionarem. As mulheres, elas tinham que mostrar que elas eram superiores aos homens. Então tudo acabava sendo uma questão de rivalidade. E elas se orgulhavam tanto de como elas tomavam as suas decisões, organizavam as coisas. Essa parada de fazer o fogo provavelmente foi uma das coisas que eles aprenderam naquele intensivão de sobrevivência, inclusive. Os caras também não tiveram dificuldade em fazer fogo, eles simplesmente tiveram um objetivo diferente logo de partida, porque elas ficaram onde estavam mesmo e foram fazer o fogo logo de cara, naquele primeiro dia, enquanto os caras já foram direto procurar a praia. E aí elas acabaram tendo problemas com o fogo depois, porque a gente até viu isso no recorte daquele outro vídeo, né? Então elas... Olha só, vocês percebem como tem uma cadeia de eventos criando vários problemas. E todos meio que provenientes dessa mentalidade de que elas têm que ser fortes, empoderadas e mostrar superioridade aos homens. Elas conseguiram fazer o fogo logo no primeiro dia, isso era muito importante, estamos vencendo. Isso virou algo tão importante que fez elas separarem o grupo para preservar esse fogo que elas fizeram. Porque aquilo era uma conquista que elas precisavam manter. Se fazer o fogo fosse apenas uma pequena tarefa para passar aquela primeira noite, talvez não tivesse toda essa paranoia em precisar deixar um grupo ali só pra cuidar do fogo, que no final acabou apagando. Na moral, isso é muito bizarro. O grupo vai lá, se perde e tal, aí o grupo da base precisa tentar encontrar as minas. 2 dias depois, a mina quase morreu. Enquanto isso, os homens, eles chegaram na praia, fizeram o fogo deles, e esse fogo, ele não cessa até o final do show. Enquanto as mulheres, vamos ver a situação das mulheres aí, depois de ter chegado na praia, finalmente. The women have now been without water for more than 48 hours, and they are dangerously dehydrated. Their situation is now beyond critical. Medical advice is that the castaways are now so critically dehydrated that within a few hours, their lives will genuinely be in danger. So really, I've got no choice but to intervene. And the women will be given a working bow drill set. Bem, e aí vamos para mais algumas intervenções da produção para salvar as independentes feministas. Não vou nem mais chamar de mulheres. Feministas, que são independentes. Só por isso aqui você já pode falar que o grupo das mulheres não teve capacidade de passar nem os primeiros dias por conta própria. As garotas empoderadas que estavam ali se esforçando para mostrar como elas eram tão capazes, se não superiores aos homens, logo no começo já precisou da ajuda dos homens da produção para conseguir superar os problemas que elas próprias acabaram criando. Independentes, e elas não precisam de nenhuma ajuda, de nenhum homem. E aí, do nada, elas estão lá na praia, e do nada surgem 2 porquinhos. Do nada. Essa parte dos porcos é inacreditável. We've got 2 of the cutest little piglets. Their little tails wag like dogs, they're so cute. Everything that moves on that island really should be seen as a potential source of food, and that includes the pigs. Oh, you're so cute. Come here, Sage. I'm here. E depois de alguns dias sem comida, depois de alguns dias sem água, elas veem os 2 porquinhos que simplesmente apareceram ali, do nada, e elas pensam, nossa, olha lá, ganhamos pets, vamos todas nos tornar mãe de pets. They sleep with the pigs, they feed the pigs, they comb the pigs' hair, they turn them into pets and name them Sage and Onion. They pretty much do everything with the pigs except eat them. Then, even worse, they determined that the beach that they were on wasn't that great, so they moved to another beach and they leave the pigs at the old beach. Assim, isso aqui é completamente surreal. Completamente surreal, mano. Tá na cara que a produção fez um esforço do caramba pra fazer essas mulheres demonstrarem alguma capacidade de sobrevivência. É óbvio que colocaram 2 porcos filhotes ali simplesmente porque seria mais fácil de caçar. Vamos falar a verdade? A produção se manifestou posteriormente sobre algumas dessas coisas que aconteceram nessa edição do programa, falando que não, que eles colocaram alguns animais nas ilhas, só que eles colocaram os mesmos animais nas 2 ilhas, tanto na Ilha dos Homens quanto na Ilha das Mulheres, e que simplesmente as mulheres deram sorte de encontrar os porcos, enquanto os homens não. Mas vamos fingir que não foi de propósito, que eles colocaram os porcos exatamente no local onde as mulheres estavam acampadas, porcos filhotes, inclusive, que seria mais fácil de caçar e de abater. Só que elas simplesmente não conseguiram porque decidiram adotar os porquinhos. Essa história dos animais vai ficar mais ridícula ainda, saca só. Hi, Onion. Look at us, we look like survivors.
Mano, aqui não tem como tancar, mano. Aqui não tem como tancar, mano. Simplesmente aparece 2 porquinhos ali, tipo, de boa, do nada. Aí elas vão lá, elas decidem, não, essa praia aqui não é muito boa, mano, vamos embora. Depois de cuidado dos porquinhos como se fossem, tipo, pets, elas deixam os porquinhos na praia anterior e a mina ainda fala, nossa, nós somos survivors, nós somos sobreviventes. Mano, que patético, cara. Olha lá, e parece que os porquinhos seguem elas pra nova praia delas. Suspeito. The fate of Sage and Onion hangs in the balance. The women have befriended them and now can't agree whether or not to eat them. I am hungry. I don't think I could look into his little piggy eyes and then kill him. Nossa, olha que drama, cara. Isso daqui é muito difícil. Imaginou você ter que matar os porquinhos pra comer eles, mano. Os caras tão lá freaking caçando um crocodilo, mano. Um freaking crocodilo, jacaré, sei lá que merda é aquela, mano. Os caras tão capturando um freaking jacaré. Enquanto o dilema das minas é, nossa, mano, eu não posso olhar naqueles olhinhos do porquinho e matar ele. Ai, que difícil. E aí sim, pros que estão perguntando, mano. Vários animais, eles foram adicionados à ilha. Depois do show, todo mundo falou, cara, como é que tem um freaking crocodilo naquela desgraça daquela ilha? E aí o Bear Grylls ali admitiu, não, vários animais foram colocados ali, tá ligado? Mas aí tu pensa, uns porquinhos para as minas, um freaking crocodilo pros caras, mano. Igualdade, cara. Então, a produção do programa disse que colocou os mesmos animais e que foi uma questão de sorte que os caras encontraram o crocodilo, as garotas encontraram os porquinhos. Assim, é muito óbvio, inclusive pelo que vai acontecer depois, que a produção tava desesperadamente tentando ajudar elas a sobreviver, sem que parecesse que eles estavam simplesmente entregando comida. Porque, tipo assim, não basta colocar os porquinhos ali pra que elas possam caçar e ter comida. Pelo jeito, tem que entregar logo o presunto já fatiado, de preferência dentro de um frigobar para que elas pudessem armazenar, porque nem com todo o esforço da produção eles estavam conseguindo fazer as minas sobreviver. Elas até viram um crocodilo, tá? Isso não aparece no vídeo do Lógica One on One, mas eu vi em outro vídeo. Aqui, ó. Oh, shit! Oh my God, that's yeah, it's enormous. It's watching us. Elas também encontraram. Though potentially deadly to humans, a crocodile of this size could provide tens of thousands of calories for the women. Então aqui, ó, a produção tá falando. Realmente é um bicho perigoso, só que ele consegue proporcionar muitas calorias para elas, se elas conseguirem caçar o crocodilo. Mas elas estão há dias sem comer. The women decide to walk away from this potentially life. Elas decidiram deixar pra lá esse banquete que poderia salvar as suas vidas. Elas simplesmente viram o crocodilo, ficaram com medo e vazaram, saíram de perto dele. Meu Deus do céu, vamos sair de perto desse bicho. Enquanto os caras viram o crocodilo e pensaram, a janta hoje vai ser boa, hein? Caçaram o crocodilo. Por exemplo. There. See it? A hunting party led by Lauren has stumbled across a sleeping pig. Aí, como elas não estavam conseguindo achar comida de jeito nenhum, elas estavam à base de coco e umas plantinhas. A produção entregou 2 bacon e elas simplesmente adotaram como se fossem pets. Aí os caras desesperados colocaram o crocodilo também, elas ficaram com medo e foram embora. Tipo, mano, o que a gente vai fazer pra essas minas comer e não morrer no meio do experimento? Colocaram um porco quase morto no negócio para que elas pudessem finalmente abater um animal e consumir um pouco de proteína, né? The middle of the jungle. O porco dormindo. Caraca, mano, como essas mulheres do show são fortes, mano. Cara, eles encontraram um porco dormindo, foram lá, nossa, capturaram o porco. Mas, mano, olha esse porco dormindo de olho aberto, mano. E pra então, isso aí. Eu vi algumas acusações de que, na verdade, o porco tava sedado e machucado também para que fosse facilmente abatido. Porque o porco já estava quase morto, já que a produção percebeu que elas não iam conseguir matar o porco por conta própria, colocaram um porco que já estava quase morto ali para elas simplesmente ir lá e pegar o bicho. Ou seja, eles não chegaram a entregar direto o presunto numa bandeja, mas foi o mais perto disso que eles conseguiram. Quem acha que eu tô de meme, mano, depois de capturar o porco, as próprias minas falam, caraca, mano, esse porco ele tá com uma penca de ferida aqui, mano. Então é capaz que ele já tava, tipo, meio morto ali já. Que interessante, o que será que meio que matou esse porco e deixou ele dormindo logo ali, né? O que será? Enfim, aí as meninas foram lá, bem do lado do lugar onde elas estavam. O resto do porco, os caras colocaram em uma caixa de isopor que eles enterraram na terra pra tentar manter o porco tipo de boa. Só que no outro dia, por causa daquele porco, mano, todo mundo do acampamento ficou doente de comer carne estragada. Menos a vegetariana. A vegetariana não ficou. Viu? É bom ser vegetariano. With the preserved pork no longer edible, the women remove the pig's remains and jerrycan a putrid meat. Não, aqui
Aqui, não, é cada decisão estúpida que você não consegue acreditar. Aí, beleza, o porco estraga, elas não conseguem preservar direito, e como elas também não conseguem carne de nenhuma outra forma, porque nenhuma consegue caçar, elas acabaram comendo a carne até quando já tava meio estragada, passaram mal, aí foram jogar fora o que as minas fizeram. From the camp. Unconvinced they could salvage a rancid jerrycan and use it to purify the water again, the women throw it away. Now with only one jerrycan to produce all their water, the women are unknowingly heading towards a dehydration crisis. Então, Elas foram colocadas na ilha com alguns poucos equipamentos e suprimentos básicos. E aí elas estão no meio de um teste de sobrevivência e elas jogam fora um balde que está sendo utilizado para filtrar água. Sendo que já teve mina passando por desidratação no grupo delas. Não, é surreal. O bagulho é completamente inacreditável, velho. Minas tem alguns containers ali, alguns baldes, algumas coisas. E no meio de uma crise de todo mundo estar desidratado, mano, a brilhante ideia delas é: vamos jogar tudo fora, mano. Joga esses baldes aí fora. Em vez de a gente tentar limpar essa merda aí, mano, do porco, joga tudo fora. Joga tudo fora. Brilhante. E aqui você pode ver a diferença do sistema de filtração de água das minas pro sistema de filtração de água dos caras. I don't want to drink the water. It tastes of poo. You drink it, then you go, and then you vomit. Have you learned to hate drinking warm water? Actually, it's good. It's really good. You don't have to kind of just knock it back. It's decent water. The water was not an issue. Yeah. And actually dehydration was your own fault rather than lack of water. Os homens de boaça ali, mano, com o sistema de filtragem de água, mano. A cara do Bear Grylls, mano, sabendo que ele vai ser acusado de ser misógino, de sexismo. Enfim, as mulheres jogaram fora metade dos baldes que elas tinham, né? Então, tipo, elas estão com menos da metade da água que elas tinham antes, né? Da capacidade de produzir água. Filtragem. E aí, quem entra pra ajudar novamente? A produção. Now, there's no easy way to say this. I'm teetering right on the brink of pulling you all off the island for medical reasons, over. Lembrando que elas já tinham recebido água antes, né? E ainda fizeram isso aqui depois, não estavam conseguindo filtrar a água direito, e os caras tiveram que, basicamente, direcionar elas, porque elas estavam caminhando em direção à morte de todo o grupo. Mais uma vez, as mulheres empoderadas precisando do macho escroto, pra pelo menos falar o que elas deveriam fazer. Falar assim, ó, gente, não joguem os recursos limitadíssimos que vocês têm pra sobreviver fora, por favor. The solution is use the other jerrycan. I can't say it any other way. O cara ali pensando, tipo, mano, é vergonhoso que eu vou ter que falar pra vocês, mas tu não tá com um balde fora, mano. Não em situação de sobrevivência, mano. Cara, as meninas são loucas. Mas relaxa, galera. Elas são sobreviventes, elas podem fazer tudo que homens podem fazer. Olha elas pescando, por exemplo. You have fish? One fish? He's gonna throw it! Oh, you're very, very kind. Whoa! Now, I think that is a... Isso aqui é outra trapaça. As minas, realmente, elas precisaram de cheat pra conseguir finalizar o teste de sobrevivência. Porque, cara, pode não ter sido ajuda da produção, até onde se sabe. Mas elas tiveram ajuda de pescadores que não faziam parte do experimento. Mais uma vez, machos escrotos entregando jantar de bandeja aí pras mulheres empoderadas. Não, e detalhe que os caras pescaram uma cacetada de peixes durante todo o processo. Aqui, ó. Isso aqui foi bem no começo do experimento. Já pegaram um monte de peixe, depois eles pegaram mais. Se liga nisso aqui, ó. 21 peixinhos. Aqui o contraste, né? Não, o contraste é muito grande, é bizarro. E aí elas ainda chegam falando que pegaram um peixe. Não, elas ganharam um peixe. Meu Deus do céu. Oh my God, it's massive! Mano, e elas têm coragem de chegar e elas falaram, we caught a fish. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just... A primeira coisa que você entende dessa frase é, eu peguei um peixe. Tu fica tipo, caraca, tu pescou, mano? O jeito de pescar das feministas é diferente. Mano, e os comportamentos são bem diferentes, cara. Tipo, até quando elas chegaram na ilha, mano, o Bear Grylls deixou elas lá, em vez de elas já começarem, tipo, sobreviver, não, fica tudo se conhecendo ali, fica tipo, nossa, oi amiga, tudo bem? Qual é o seu nome? Vamos nos conhecer, ah, que feliz. You know, it's 4 o'clock, it's gonna get dark here in a couple of hours. And already, you know, they've been 15 minutes chat on the beach. They need to work hard, get... Em vários momentos, como eu já falei, a falta de organização do time das garotas fez com que elas ficassem simplesmente à toa, sem fazer nada, como se estivessem de férias, mesmo com todo mundo morrendo, passando mal, evitando o trabalho pesado. 2 p.m.
Julie is still fishing, whilst the rest of the women are more interested in sunbathing and relaxing Olha on isso, the beach. Uma vai pescar, as outras vão ficar tomando um bronze. Beth and Lauren wake Tá to de discover férias. none of the other women have done any work. We stayed up, we cooked breakfast for everybody, we cooked supper for everybody, and then we needed a kind of a little bit of a break today. And because we've had a break, everybody else has had a fucking break, and nothing's happened. Mano, e o pior é que esse corte, ele vem do mesmo dia em que elas estão quase morrendo por desidratação. Cara, tu tem noção do que é isso? While the rest of the group toil away on the bed shelter, Jamie and Belinda decide to take the afternoon off. Mano, pontos para anotar aqui. Eu não acho que elas teriam metade dos problemas que elas tiveram se elas não ficassem vagabundando, tomando banho de mar, pegando um bronze na praia. Assim, os caras, eles também se divertiram. Eles também tiveram esses momentos em que eles simplesmente foram pra praia, enfim. Eles tinham o momento de lazer deles, depois que todo mundo trabalhava e conseguia os recursos que eles precisavam. Então, tipo assim, eles conseguiram se divertir bastante, porque rapidamente eles fizeram com que todo o acampamento fosse funcional. A mulherada não. Tava tudo uma desgraça, elas estavam quase morrendo e mesmo assim estavam vagabundeando. Duas meninas iam lá, faziam um trabalho, aí depois elas iam descansar, todas as outras iam descansar juntas. Ou então algumas estavam trabalhando, outras, eu vou lá tomar um banho de mar e ficar brincando com a amiguinha. É quase inacreditável. E outro ponto que é bem diferente entre os homens e as mulheres é que os homens, eles já elegeram um líder, e as mulheres, elas não têm um líder, elas não têm uma liderança. From day one, the women have governed themselves in a leaderless community, trying to make group decisions. What, was there not enough wood? Have you run out of wood now? We ran out of wood last night and everyone went You're to joking. There's no leader. Not one person rules the roost. We work collectively. So if, say, I want to go foraging, I don't have to be told to go foraging. Essa parada da liderança é porque justamente o negócio de empoderamento, né? Nenhuma pode ser submissa. Então, como são todas mulheres ali, pô, né? Não pode ter uma que tá acima das outras. Elas não podem ter uma pessoa pra seguir, porque todas são independentes, empoderadas. É o que eu tô falando, o discurso feminista só serve pra atrapalhar, ele não funciona na prática. E esse é mais um grande exemplo disso. Ele não é só totalmente desconectado da realidade, como ele atrapalha quando você realmente precisa fazer alguma coisa e não tá vivendo num mundo dos sonhos em que você pode ser uma pessoa absurdamente mimada, que pode ficar reclamando de tudo, como se o mundo todo fosse uma grande opressão contra essa pessoa, enquanto na verdade todo o sistema construído por várias e várias gerações tá servindo pra amparar a pessoa de todas as necessidades mais básicas que ela precisa, se estendendo até várias outras que nem são tão básicas assim. I'm going to go foraging. All the decisions we've made thus far have been made collaboratively. We've not needed to Vou conform. ver como elas falam isso como se fosse uma coisa positiva, uma coisa linda. Na verdade, foi um dos motivos pelos quais elas tiveram tantos problemas. A system where there's a leader. Nossa, que bonito, até mostrou um pássaro voando ali, galera. A gente não precisa de um líder, cada um sabe o que eles precisam fazer e eles vão fazer. Por quê? Não sei, mas eles vão fazer. Funcionou muito bem para as mulheres, né? Funcionou tanto que depois de um tempo elas elegeram uma líder. I will not let people see that I'm feeling just as weak as them, because I actually feel like Elas precisaram experimentar todo o fracasso do sistema anterior, onde todas lindas e empoderadas faziam só o que bem entendiam, pra só daí tentar eleger uma pessoa que tomasse as decisões pelo grupo. Coisa que, mais uma vez, os homens num ambiente de sobrevivência fizeram logo de cara, porque é algo que facilitaria todo o processo, né? Enfim. some people need strength in other people to keep them going, and I'm determined to be that person. Enfim, depois que as mulheres elegeram uma líder, por incrível que pareça, as coisas começaram a melhorar para elas. Coincidência, só pode. E o engraçado é que o objetivo do show era meio que provar que, tipo, não tem esse bagulho de gênero, né? Um experimento de igualdade de gênero. Tô falando, não, homens e mulheres podem fazer as mesmas coisas. O engraçado é que esse experimento, ele só provou que homens e mulheres, eles são muito diferentes. Por exemplo, o acampamento dos homens era bem mais focado em utilidade, enquanto o acampamento das mulheres era mais focado em conforto, em aparência, em ser bonitinho, todo enfeitado. Outra diferença, os homens, eles dormiam separados, enquanto as mulheres, elas dormiam juntas. Enfim, uma verdadeira vitória para o feminismo, mano. Com certeza, esse show aqui quebrou todos os estereótipos de gênero. Com certeza, quebrou tudo, mano. Quebrou tudo. Provaram que homens e mulheres são idênticos. E vai ter gente ainda falando que não, esse show é machista, portanto, eles queriam mesmo que esses estereótipos fossem perpetuados porque é uma sociedade patriarcal. É exatamente o oposto. E se você não confia nisso, olha as palavras do Bear Grylls. So many people watched that first series and said, women would have done much better, they would have multitasked. Só pra dar um contexto, essa aqui foi a segunda temporada, porque na primeira temporada tinham colocado alguns homens pra ver se eles conseguiriam sobreviver, né? Tipo, a ideia era justamente aquela que eu trouxe no começo. Verificar se homens
sem essa experiência de sobrevivência, com apenas um pequeno treinamento, conseguiriam sobreviver numa ilha deserta, tendo que praticamente construir tudo do zero. Aí, beleza. Fizeram essa primeira temporada, os homens conseguiram e receberam esse feedback de que mulheres teriam feito ainda melhor, que se tivessem mulheres no grupo o resultado seria melhor ainda. Começaram a fazer esse discursinho de empoderamento, esse discursinho feminista desconectado da realidade, porque as feministas realmente acham que é assim que o mundo funciona. Aí o cara foi lá e decidiu entregar o que elas queriam. E fez exatamente essa experiência. Separou então os grupos. Homens contra mulheres. Vamos mostrar que garotas realmente conseguem sobreviver tão bem quanto os caras. E o resultado não poderia ser diferente, né? Pera, isso daqui parece, mano, uma propaganda machista e patriarcal? I knew it. I knew. The stereotype was wrong, you know? I knew they could nail this. Mano, é até engraçado ouvir o Bear Grylls, mano, feministão. Ele termina o programa tentando passar a imagem de que as minas conseguiram, que elas tiveram êxito em sua jornada e que elas sobreviveram muito bem, que os estereótipos de gênero estavam realmente equivocados. Ele tenta passar essa mensagem, só que o que a gente viu no programa foi o oposto. Mas é interessante ele fazer esse discursinho feminista lacrador para mostrar que a intenção do programa era justamente mostrar que mulheres eram tão capazes de sobreviver quanto os homens. Ou seja, era mesmo um programa feminista, mas é um daqueles tiros que sai pela culatra. Porque o feminismo, assim como praticamente todo o pensamento de esquerda, ignora essa pequena coisinha chamada realidade. Na teoria, o que eles defendem é sempre a coisa mais linda do mundo. É tipo comunismo. Pô, que lindo, uma sociedade onde todo mundo tem acesso a tudo, não existe pobreza, todo mundo tem casa, ninguém passa fome. Olha só que maravilha. Na prática, a igualdade é na mais completa miséria. E antes de conseguir construir a sociedade comunista perfeita, tem simplesmente um banho de sangue que termina no país entrando em colapso. O feminismo é a mesma coisa. Na teoria, parece até uma coisa bonita, se você realmente acreditar que a teoria é o que eles dizem que é, sobre igualdade e tal. Não é. Mas vamos fingir que é, né? Na teoria é tudo lindo. Mulheres podem tudo. Qualquer coisa que um homem faça, uma mulher consegue fazer igualzinho. Só que a realidade prova que não é assim. Ou seja, a igualdade que o feminismo supostamente busca é tão utópica quanto o comunismo, porque homens e mulheres não são iguais. Então não dá nem pra esperar que desempenhem o mesmo papel na sociedade. Por isso deveriam ser papéis complementares. Só que os esquerdistas não aceitam, né? Eles precisam ficar lutando contra a natureza. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Agora a gente trouxe uma análise mais profunda desse interessantíssimo experimento social. Parabéns aí ao Logical 101 pelo excelente resumo que ele fez. Sigam o canal do cara porque ele realmente manda muito bem, tem um conteúdo muito da hora. É isso, muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final. Não esquece de conferir os links ali na descrição do vídeo. Se você quer aprender inglês, faça o método BWA. E se você não é tão cabeludo quanto eu e o Lógica, tá passando por uns probleminhas aí, dá uma olhada na manual e utiliza o meu cupom. Beleza, meus queridos? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!